Boa noite, minha gente. Tudo bom? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Deem aí um retorno para mim, por gentileza. Se vocês me veem ou se vocês me ouvem bem. Boa noite, boa noite. Vocês estão me vendo e estão me ouvindo? Me deem um retorno aí, pessoal. Olá, olá. Me ouvem, me veem bem? Tudo certo? Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vão entrando, tá? Vão chegando aqui na nossa aula, no nosso espaço, que a gente já vai iniciar daqui a pouquinho, tá bom? Vão dizendo aí de onde vocês são, qual é o estado de vocês, qual é a área que vocês lecionam, tá bom? Que a gente já vai começar daqui a pouquinho, só esperar o restante do pessoal chegar e a gente inicia a nossa semana, tá bom? Deixa eu conhecer um pouquinho vocês, vão me dizendo aí de onde vocês são. Que área vocês lecionam? De que estado do Brasil vocês são? A gente tem professor aqui de todos os cantos. Minas Gerais, muito bem-vindo, professores de Minas, tá? Sejam bem-vindos à nossa semana. Salvador, Bahia. Cabo Frio, Rio de Janeiro. Muito bom. São Paulo. Professores de educação infantil, do ensino superior, do ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio. Tem uma galera muito variada aqui, né? Muito bacana isso. Vão me dizendo, tá, pessoal? Se está tudo ok aqui com a nossa transmissão, tá? Se vocês me veem, me ouvem bem, que isso é importante para que a nossa aula seja bacana, tá? Enquanto a gente não começa, não esquece não. Dá o like no vídeo, tá? Compartilha com seus colegas também, para que eles possam vir, os colegas professores, para a nossa aula. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para que você não perca nenhum conteúdo que sai aqui no Conecta Prof, tá bom? Nenhum lembrete das nossas aulas também, tá certo? Então vai marcando aí, vai chamando a galera para participar, os colegas da escola, os colegas de secretaria, da universidade, vai chamando todo mundo para vir aprender junto com você também, tá bom? Bahia, pessoal de São Paulo em peso, né? Paraíba, meus conterrâneos nordestinos aqui, e do Ceará, do meu estado. Não tem ninguém aqui cearense? Onde estão os cearenses aqui? Espírito Santo, Rio de Janeiro. Muito bacana, gente, muito bom. Temos pessoas de todos os lugares, isso é incrível. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui logo o nosso link. Vamos pôr o link aqui para vocês verem do WhatsApp. Pessoal, olha só, eu vou apresentar aqui minha tela para você, tá? Tem gente do Ceará, meus colegas cearenses, meus conterrâneos. Muito bom. Olha só, vou projetar aqui minha tela para vocês para que a gente possa ver algumas coisinhas para melhorar aqui a qualidade do nosso vídeo, tá? É muito comum o pessoal reclamar da qualidade do vídeo, então eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês fazem alguns ajustes para dar uma melhorada nessa qualidade, tá bom? Então deixa eu compartilhar aqui. Digam-me o que é que vocês estão vendo, tá? Se vocês estão vendo minha tela bem legal, bem direitinho, se está compartilhado para vocês. Então, bora lá, né? Vamos lá. Vamos começar. Eu acho que a minha tela tá ok para vocês. Me digam se tá ok, tá bom? Se vocês conseguem ver minha tela belezinha, bem direitinho. Olha só, pessoal, muito boa noite, tá? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à semana do Google Forms para professores. Se você não me conhece ainda, eu sou a professora Rose Moura.
Sua pessoa que vai estar com você durante esses 4 dias, hoje, iniciando hoje, dia 1º de março, até o dia 4 de março, que é quinta-feira, serão 4 dias de muito aprendizado. Então, essa semana é para você, professor da educação básica, da educação superior, não importa a área que você selecione. É para você que quer aprender mais e dominar uma das principais e mais interessantes ferramentas que a gente tem gratuitas para elaboração de atividades interativas com os seus alunos aí, que é o Google Forms. O nosso objetivo é trabalhar o Google Forms. Então, se você não me conhece, muito prazer em te conhecer, muito obrigada por deixar entrar aí na sua casa. Eu estou, nesse exato momento, em todos os estados do Brasil, isso é muito bacana, fico muito feliz pela sua confiança de estar aqui comigo em uma segunda-feira, às 7h30 da noite, querendo aprender mais, tá bom? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar com você. E chama aí os colegas professores para participarem também, tá? Você está tendo essa oportunidade aqui, mas chama os colegas, tem muita gente que precisa saber e que não conhece ainda. Então, vou te mostrar aqui um passo a passo rápido, como é que você chama colegas para vir participar dessa live e melhora a qualidade da live ao mesmo tempo. Minha tela tá ok para vocês, não tá? Então, olha só, o que eu quero que vocês façam se a imagem de vocês estiver borrada. Isso serve tanto para você, professor, que está assistindo uma aula ao vivo agora, como é o nosso caso, seja pelo computador, seja pelo celular, como se você estiver assistindo também em outra oportunidade um vídeo gravado no YouTube. O que eu vou te mostrar aqui ajuda a você melhorar a qualidade da sua imagem nessas duas situações, seja ao vivo, seja numa aula gravada, tá bom? Então vamos lá, minha tela tá ok para vocês? Vocês veem, belezinha? Pronto. Olha só, para melhorar a qualidade da sua imagem no computador, o que é que você tem que fazer primeiro, se você está no computador, tá bom? Você precisa vir aqui embaixo, ó, em detalhes, nesse íconezinho de engrenagem que você tá vendo aí agora, tá vendo? Ó, tá aqui, marcadinho de amarelo. Esse ícone de engrenagem chama-se detalhes. Depois que você clica nele, você vem aqui em qualidade. Tem essa série de opções aqui do lado. Você vem em qualidade, aí tem uma série de possibilidades de qualidade do seu vídeo, da imagem do seu vídeo. Você vai escolher 720p, tá bom? Você marca do jeito que tá aqui e ok, vai dar uma melhorada aí na qualidade da imagem que você tá vendo, se ela estiver borrada, tá bom? No computador. E no celular, Rose, como é que eu faço? No celular é muito parecido também. Você vai aqui, ó, no canto superior direito da sua tela, tem 3 pontinhos aqui, bem pequenininhos. Você vai clicar nesses 3 pontinhos. Depois de clicar nos 3 pontinhos, você vai vir também em qualidade. E aí você faz a mesma coisa. Você seleciona 720p como qualidade do seu vídeo. E aí vai dar uma melhorada, ele não vai ficar borrado, tá bom? Desse jeitinho aqui que eu estou mostrando para vocês. Então façam isso, é um macetezinho que pode auxiliar bastante vocês quando estiverem participando de aulas ao vivo ou assistindo aí aulas pelo YouTube, pela internet de modo geral, tá bom? E a segunda parte, não menos importante, é você compartilhar esse conteúdo aqui, a nossa aula, com outros colegas professores, tá bom? Para que esse conteúdo ele alcance o maior número de docentes possível. E como é que você faz isso? Primeiro, você pode vir aqui no seu YouTube, tá? Seja no computador, seja no seu celular. Você vem nesse ícone aqui e clica nele, tá bom? Para curtir. Esse joinha para cima. Clica uma vez, você curte o vídeo, dá relevância para ele. Outra possibilidade que você tem é compartilhar esse vídeo quando você clica aqui em compartilhar. E aí você pode compartilhar, mandar pelo WhatsApp para os seus colegas, para quem você quiser que venha participar dessa aula junto com você, junto com a gente. E não menos importante é inscrever-se no canal. Quando você clica nesse botãozinho vermelho inscrever-se, você passa a ser inscrito e recebe as notificações quando tem vídeo novo, quando tem aula ao vivo, e não perde nada do nosso conteúdo aqui no Conecta Prof. Muito importante, principalmente para as nossas aulas, tá bom? Você ter as suas notificações ativadas para que você não perca nada, não chegue com atraso e acompanhe tudo que acontece durante o evento. Tranquilo? Então faz isso que fica bem bacana, fica bem legal, tá bom? Então deixa eu voltar aqui para ver um negocinho que a gente já vai começar, tá bom? Foi ok a minha tela para vocês, certo? Foi tranquilo, deixa eu mudar aqui para outra tela. O que vocês estão vendo agora? Vocês estão vendo meu drive? Beleza. Olha só, pessoal.
Vocês que foram chegando agora, tá? Eu estava me apresentando antes de dar essas dicas. Então, se você não me conhece, eu sou a professora Rose Moura, aqui do canal Conecta Prof. Sou uma professora exatamente como você, tá bom? Então, a gente é par aqui, somos todos professores e estamos todos com o mesmo propósito. O Conecta Prof é uma empresa que trabalha com formação de professores. Eu sou professora, atuo na educação básica e superior, com formação de professores há alguns anos, principalmente com formação tecnológica do professor. Eu trabalho nessa área, pesquiso essa área, dou formações nessa área. A gente tem tido oportunidade de dar formações em todo o Brasil, principalmente agora nesse período de pandemia, e tem sido muito bacana essa experiência de trocar com vocês muito conhecimento, muitas experiências, muitos relatos aí, porque a gente tem um país muito diverso, então é muito bacana poder estar em cada estado e a gente trocar um pouco dessas experiências com os professores nas suas localidades, nos seus locais de trabalho, tá? Então, muito bom ter você aqui comigo nessa semana que é aberta e que é gratuita, tá? A semana do Google Forms para professores acontece de hoje até quinta-feira, ela é gratuita, aberta aqui no YouTube, como você está vendo, tá? E ela faz parte do conteúdo de um curso maior, que é o curso Sala de Aula Interativa. Então, sempre que a gente vai abrir uma turma do curso, a gente faz um evento aberto para todo mundo conhecer um pouquinho do trabalho do Conecta Prof. Então, ao final dessa semana, vai abrir turma para esse curso Sala de Aula Interativa, que além do Google Forms, tem uma série de outras ferramentas também. Então, você que está na lista de espera aí, não se preocupe, você vai ter oportunidade de entrar, porque a gente vai abrir inscrições no final da semana, tá bom? Mas o nosso foco aqui é Google Forms, tá? Google Formulários. A gente vai pegar esses 4 dias para trabalhar essa ferramenta e você vai ter a oportunidade de desvendar um pouquinho no Google Forms aqui junto comigo, tá bom? Olha só, me digam aí nos comentários quem de vocês já usa o Forms, para mim saber mais ou menos como é que tá o nível de familiaridade de vocês com a ferramenta. Se vocês já usam, se é a primeira vez, se estão no zero, se não sabem nada da ferramenta, ou se já estão bem avançados, querem só umas dicasinhas, me digam aí a experiência que vocês têm com essa ferramenta, como é que tá? Olha, a Rosicléia disse que nunca usou, tá? Que nunca usou a ferramenta, que é a primeira vez. A Tatiane disse que ela já usa, tá? A Denise disse que ela não sabe de nada. Denise, esse é o lugar para você aprender, tá bom? Você vai sair daqui sabendo de muita coisa. Essa é a nossa missão, tá certo? A Márcia disse que ela já usa também. A Núbia disse que ela já conhece o básico. A Sidneia disse que ela é iniciante. Então, a gente tem aqui vários perfis diferentes de domínio da ferramenta. E qual é o meu propósito aqui? Falar para você de uma forma que seja clara, que seja objetiva, que seja didática, tá? Nós temos pessoas com diferentes níveis de domínio tecnológico. Então, a gente tem professores da educação infantil, a gente tem professores do ensino superior, do ensino médio. Então, o Forms, ele serve para todos esses alunos, tá? Da educação infantil até o ensino superior. A ferramenta, ela se adequa perfeitamente bem para qualquer área e para qualquer etapa da educação, para qualquer nível, tá? Então, você, professor, quando conhecer a ferramenta, vai poder elaborar as questões de acordo com o nível que você ensina. Se você é professor da educação infantil, elabora questões de nível de educação infantil. Se você é do fundamental, do médio, nível de fundamental e médio, tá bom? Mas a ferramenta, ela é muito democrática e ela dá para ser usada em qualquer etapa muito tranquilamente, tá? Olha só, vou compartilhar com vocês aqui a imagem do meu Google Drive. Vocês me digam se vocês estiverem vendo, tá bom? Se vocês estiverem vendo aí o meu Google Drive. Vocês estão vendo? Tá ok para vocês? Tá beleza? Pessoal, digam se o meu áudio e o meu vídeo tá ok também, tá bom? Vocês vão dando aí uns ok nos comentários. E não esqueçam, tá? Vão dando joinha no vídeo, tá certo? Vão se inscrevendo no canal, que uma pergunta que foi feita aqui no início, tá? Perguntaram se as aulas ficariam gravadas. A gente não costuma deixar aulas gravadas, tá certo? A gente não costuma deixar nos nossos eventos abertos. Mas a nossa aula sempre tem um desafio, sempre tem desafio em cada aula do Conecta Prof. Então, dessa vez não vai ser diferente. O nosso primeiro desafio já começa agora, já tá valendo. E qual é o desafio, Rose? O desafio é se o nosso vídeo chegar, deixa eu ver como é que tá aqui agora. Se o vídeo chegar a 5.000 likes, nós estamos em 3.300 likes, ou seja, curtidas. Se o vídeo chegar em 5.000 curtidas e o canal chegar em pelo menos 7.000 inscritos,
a gente deixa as aulas disponíveis por 24 horas, tá bom? Então, eu mostrei para vocês como curtir, eu mostrei para vocês como se inscrever. Então, se você quer que essa aula fique disponível para você assistir, você vai ter que dar like no vídeo, a gente vai chegar, tem que chegar até em 5 mil likes, e a gente tem que chegar em até 7 mil inscritos aqui no canal, tá bom? Então, vai até o final dessa aula, você vai curtindo, vai compartilhando, se inscrevendo no canal, que se essa meta for batida, a gente deixa a aula disponível para você assistir por 24 horas, tá bom? A equipe de suporte vai me dizendo quando essa nossa meta ela for batida, tá? A gente está aqui com mais de 8 mil pessoas ao vivo agora, então dá tranquilamente para chegar nesses números aí, tá bom? Olha só, pessoal, vocês têm aqui a imagem do meu Drive aberto, tá? E uma coisa muito importante, já para a gente começar aqui o nosso conteúdo, propriamente, o conteúdo da aula de hoje, tá? É essa imagem que vocês têm, que é a imagem do Drive. Rose, o que é o Drive? O Drive é onde o seu formulário vai estar hospedado, porque o Google Formulários, ele é uma ferramenta online, e ela está dentro do Google Drive. Então, para que você acesse o Google Formulários, você vai precisar acessar o Google Drive, tá bom? Rose, eu normalmente utilizo o celular para realizar as minhas atividades. Eu consigo usar um formulário pelo celular? Consegue também, tá certo? Você vai por um caminho diferente, que eu vou mostrar aqui, mas você também consegue utilizar no celular. Você só precisa de duas coisas para acessar um formulário, para criar um formulário Google. A primeira delas é ter internet, porque é uma ferramenta online, então você precisa sim estar conectado à internet. E a segunda coisa é você ter uma conta Gmail, que é uma conta Google. O seu Gmail básico mesmo resolve tranquilamente esse problema, tá? Então, só disso que você precisa para ter a possibilidade de construir um formulário, independente se você estiver usando o seu computador ou se você estiver usando o seu celular, tá bom? Olha só, pessoal, se eu falar um pouquinho rápido demais, vocês vão me dizendo, tá? Vocês vão dando retorno. Eu normalmente sou um pouco agoniada, então se eu estiver rápida demais, vocês vão me dizendo, tá certo? O objetivo aqui é que seja claro para vocês, que vocês consigam compreender, tá bom? Então vamos lá, olha só. Aqui a gente tem a imagem do Drive, como eu disse para vocês. Então, se você tem um e-mail, Gmail, você pode entrar dentro do seu Drive e vir aqui, ó, no canto superior esquerdo dele, nesse negocinho chamado Novo, você clica, e quando você clicar, você tem uma série de possibilidades. Uma delas é fazer um formulário Google. Então, você clica no formulário, olha só, e vai abrir um formulário para você desse jeitinho aqui. Essa é uma das possibilidades. Você pode vir também diretamente no seu navegador de internet, se você quiser, e digitar aqui docs.google.com/forms, que também vai abrir um formulário em branco. docs.google.com/forms abre um formulário em branco. Rose, no celular? No celular você vai abrir o seu navegador de internet e você vai digitar docs.google.com/forms e aí vai abrir um formulário em branco para você fazer. Se você abrir o aplicativo do Google Drive dentro do seu celular, você não consegue fazer um formulário em branco. Você tem que abrir o seu navegador, docs.google.com/forms, e aí você consegue, tá bom? Depois que você fizer pelo celular, aí sim o seu formulário fica armazenado dentro do seu dispositivo do Drive lá no celular. Mas só depois de você construir, certo? Então, ok, Rose, entendi. Compreendi como é que é. Então, eu tenho já minha conta Gmail, eu entrei dentro do meu Drive e eu quero construir o meu formulário. Como é que eu faço? Olha só, o layout que você tem é esse aqui. Essa visão aqui que você tem. O formulário todo em branco, diz que é um documento sem título e você vai começar a trabalhar nele aqui, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa muito importante para você construir o seu formulário, coloque o nome dele, tá? Por que, Rose, que isso é importante? Porque ele fica dentro do seu Drive. Então, se você fizer vários formulários e você não colocar nomes nos seus formulários, vai aparecer sempre assim, formulário sem título. E aí você não vai saber do que se trata. Então, é interessante você dar um nomezinho bem bonitinho para que você possa trabalhar com ele de forma tranquila, tá? Você nomeia e vai saber do que se trata. E o seu aluno também. Então, vamos pôr aqui, ó, semana do Google Forms, aula 1, tá bom? Olha só, eu dou Enter e ele salva automaticamente, porque ele é um documento online. E quando eu clicar aqui embaixo, esse nome vai vir para cá.
Vejam, ele migra. Só que aqui, esse nome da esquerda é o nome que vai ser do meu documento, que vai ficar lá dentro do meu Drive, certo? E esse nome que está aqui dentro eu posso alterar se eu quiser. Colocar, por exemplo, atividade de língua portuguesa, atividade de revisão de geografia, avaliação bimestral de alguma coisa. Então, você pode pôr aqui o nome que você quiser. E aqui embaixo, ó, vejam que tem um espacinho de descrição. Então, você pode pôr uma descrição mais detalhada, que poderia ser, por exemplo, o nome da sua escola, pode ser o nome da sua disciplina, o seu nome como professor, aqueles dados comuns que a gente normalmente coloca nos nossos cabeçalhos de atividade quando a gente está construindo, tá bom? Nada muito diferente. E claro, se você ainda não usa o Google Formulário, saiba que você pode fazer muitas coisas com ele além das atividades, tá? Você pode fazer atividades avaliativas com ponto, com correção automática, você pode fazer frequências, você pode fazer convites, você pode fazer uma série de coisas. Então, a gente vai trabalhar na nossa semana com atividades escolares, tá? Mas você tem outras possibilidades também dentro do Google Forms. Então, a descrição que você vai colocar aqui tem relação com aquilo que você está fazendo. Tranquilo? Então, aqui na descrição, eu vou colocar aula 1, dia 01/3 de 2021. Pronto. Vou colocar aqui, poderia colocar mais coisas, vocês vão fazendo como for mais interessante para vocês. Pessoal, se vocês tiverem a oportunidade de assistir pelo computador, tá? Que nem a gente mandou os lembretes lá no grupo, fica melhor. Por que fica melhor? Porque você vê a tela maior, tá bom? Então você consegue ver com mais detalhes aquilo que eu tô fazendo, tá certo? Então, quem tiver no computador vai ter essa vantagem de ter a tela ampliada e até abrir um Forms e acompanhando aqui junto comigo. Então, a coisa mais importante de início que você precisava fazer, você já fez, que é nomear o seu formulário, dar um nome para ele. Depois que você faz isso, você vai passar a construir a sua atividade. Se você não conhece ainda, eu vou te apresentar o passo a passo com as principais configurações do Google Forms. A nossa aula de hoje, a nossa aula número 1, a gente vai tratar da elaboração de atividades, tá? A gente vai ver alguns tipos de questões, como configurar o seu formulário, como colocar feedback nas questões, como colocar ponto. Na aula de amanhã, que é a nossa aula número 2, a gente vai continuar vendo outros tipos de questões e a gente vai trabalhar com a planilha de resultados, uma espécie de diário de classe que o Forms dá quando seus alunos respondem à atividade. Na aula 3, a gente vai trabalhar exclusivamente com a construção de jogos, que é uma possibilidade que o Google Forms tem também. E na aula 4, a gente faz um apanhado de tudo isso, tá? Revisa todo esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Você já fez aqui a sua identificação da ferramenta e a gente vai começar agora a conhecer o formulário propriamente. Olha só, aqui na lateral, você tem uma espécie de menu suspenso. São esses ícones aqui, basicamente, que você vai utilizar para construir a sua atividade. Então, o primeiro deles e mais importante é isso aqui, ó, esse maisinho que tem, que significa adicionar pergunta. Toda vez que você quiser fazer uma pergunta nova no seu formulário, você vai usar isso aqui, adicionar pergunta. Abaixo tem um negócio que é muito legal, que é chamado importar perguntas. Rose, eu já vi isso aqui, mas eu não faço ideia do que isso isso aqui faz, para que serve. É muito legal. Se você não conhece, é uma coisa que pode te ajudar a diminuir muito do trabalho que você tem na elaboração das suas atividades. Importar perguntas, ó, nada mais é do que você pegar uma atividade que você já fez no formulário e trazer para esse formulário novo. Vou clicar aqui para vocês verem, olha só. Ele vai aqui abrir para mim uma janela e ele vai mostrar todos os formulários que eu já fiz no meu Drive. Legal, né? Então, de repente, se você é professor aí no ensino médio, em várias turmas diferentes, você fez uma turma para o primeiro ano B e você fez uma atividade, e você quer pegar essa mesma atividade e reaproveitar lá na turma do primeiro ano C, por exemplo. Aí você pega e importa as perguntas. Todas as perguntas ou apenas uma, se você quiser só uma, tá? Então, é super prático porque agiliza o teu trabalho. Você não tem que construir tudo de novo. Você pode pegar questões que você já usou e trazer para dentro da ferramenta. É bem bacana. Então, vamos fazer aqui um exemplo, que eu vou pegar esse aqui, ó, esse formulário, ele abriu tudo que eu tinha. Estão vendo, né? Aqui, ó. Então, digamos que eu queira pegar uma questão que esteja nesse formulário chamado modelo 1. Aí eu clico no formulário, dou 2 cliques sobre ele, e olha o que vai acontecer. Olha que legal que é isso aqui. Do lado aqui, do lado direito, abre todas as questões
que eu fiz nesse formulário. Olha só, questões de identificação, o nome completo, turma, as questões da prova mesmo, todas as questões aparecem aqui. Então, se eu quiser pegar, por exemplo, essa questão aqui, nome completo, eu clico na questão e venho aqui em importar pergunta. Olha que legal, olha o que acontece aqui. A questão que foi feita lá em outra atividade veio para dentro do meu formulário novo. E eu posso fazer isso com várias questões. Então, é um recurso, uma espécie de atalho que o Forms tem para você pegar questões de outros formulários que você já fez. Sejam formulários seus ou formulários que foram compartilhados com você e que você tem acesso, tá bom? É super bacana, vale muito a pena vocês explorarem isso aqui depois. Então, depois de importar a pergunta, a gente tem título e descrição. Rose, o que é isso? Título e descrição é para você adicionar uma espécie de tarjeta dentro do seu formulário. Aí você pode dizer assim, respondam as questões abaixo. É um destaquezinho que você coloca no formulário. Mas não é obrigatório você adicionar um título e descrição para você poder fazer uma questão, tá? A única coisa que é obrigatória no Forms é fazer as questões. O restante é opcional você usar ou não. Aqui embaixo de título e descrição tem um negocinho chamado adicionar imagem. Quando você quiser adicionar uma imagem destacada dentro do seu formulário, você vai vir aqui em adicionar imagem. Aí você pode pegar uma imagem do Google, você pode pegar uma imagem do seu computador, pode pegar do seu Drive, tem várias possibilidades. E muito legal aqui embaixo de adicionar imagem é adicionar um vídeo. Muitas pessoas não sabem, mas dentro do Google Forms você pode adicionar vídeos. É muito legal esse recurso. Inclusive os seus próprios vídeos, se eles estiverem no YouTube. A gente vai ver uma questão sobre isso. Então, vindo aqui você adiciona vídeo, tá bom? E aqui, por último, por fim, a gente tem um negocinho chamado adicionar sessão. Adicionar sessão é um negócio muito legal e muito parecido com título e descrição. Quando você adiciona uma sessão, você separa em partes independentes do seu formulário. Então, você, por exemplo, fez uma sessão só com questões de matemática. Aí você pode fazer umas questões abaixo só com questões de português. Se for um simulado de várias disciplinas, por exemplo. E aí você pode dizer para o seu aluno que questões ele vai responder. Você só consegue fazer isso se você dividir em sessões. A divisão de uma atividade em sessões, ela é fundamental para a construção de jogos. E a gente vai ver isso lá na nossa aula de quarta-feira, que é a aula de jogos interativos com o Google Forms. Você vai ver que você não consegue criar um jogo se você não dividir em sessões. Tá? Muito legal. Então vamos lá, você já conheceu esse menu flutuante aqui lateral, agora a gente vai para as configurações do formulário. Você precisa saber das configurações. Aqui em cima, olha, aqui mais à direita você tem umas coisas muito legais no seu formulário. Começando por esse negocinho aqui, que é uma peça de um quebra-cabeça, chamado complementos. Pode ser que no seu não tenha essa peça. Rose, por que o seu tem e o meu não tem? Porque complementos é um negócio que você adiciona ao seu formulário, tá? Apenas se você quiser. Rose, mas eu não sei nem o que é complemento. O que é complemento? Complementos são aplicações que você coloca dentro do seu formulário para fazer algumas funções que o formulário não tem. Um exemplo, você colocar um complemento para fechar o seu formulário em um dia e uma hora específica. O formulário por si só, ele não faz isso. Você não consegue colocar o seu formulário, programar ele para encerrar uma atividade que você tenha passado para os seus alunos em um dia e um horário específico. Você tem que ir lá manualmente fechar, mó trabalhão. Se você quiser, você pode adicionar ao seu formulário um complemento e ele faz isso por você. Muito legal, muito bacana. Então, quando você vem em complementos, eu vou mostrar já onde é que fica isso, você pode adicionar uma série de coisas. Alguns complementos você paga, se você quiser, mas tem muitos gratuitos, e tem muita coisa bacana gratuita, tá bom? Então, esse íconezinho aqui, se você não tiver, não se preocupe, é porque talvez você não tenha complementos no seu Forms. Como eu tenho, para mim aparece. Então, quando eu clico nele, ó, aparece tudo que eu tenho aqui adicionado, tá bom? Então, aqui, depois de complementos, eu vou ter personalizar o tema, que é o íconezinho de uma aquarela, tá? Parecido, pelo menos. Então, personalizar o tema, quando você clica nele, você tem uma possibilidade de inserir uma imagem de cabeçalho e mudar um pouquinho as cores do seu formulário. É bem interessante também, olha só. Eu cliquei e aqui do lado apareceu para mim, logo aqui de início, o cabeçalho. O que é a imagem de cabeçalho? É uma imagem que fica logo no início do seu formulário e aí é muito interessante, porque pode ser o nome da sua escola, o logo da sua escola,
pode ser outra coisa, sei lá, temático que você queira fazer, pode ser o logo da sua universidade, pode ser o logo da sua escola particular, do seu reforço particular, que a gente tem professores particulares aqui. Então, pode ser aquilo que você achar mais interessante para deixar o seu formulário bem identificadozinho, bem bonitinho. Então, você pode pôr uma imagem de cabeçalho. E um dos bônus dessa nossa aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem uma foto de cabeçalho para o formulário de vocês. Muitas pessoas perguntam, Rosa, eu coloquei a foto, mas a foto ficou desconfigurada, a foto ficou cortada, ficou muito feio, não ficou legal. Como é que eu faço direitinho as dimensões de uma foto para caber dentro do cabeçalho do meu Google Forms? Eu vou mostrar agora. Eu vou mostrar um negócio bem legal para vocês que vocês precisam conhecer. E o que é? É um negócio chamado Canva. Me digam aí nos comentários quem é que conhece o Canva? Quem é que usa o Canva? Eu quero saber, tá bom? Me digam aí. Quem é de vocês que usa o Canva? Deixe-me saber. Vocês usam Canva? Muito bom, muito bom. Olha, a Vanessa disse que conhece, mas a Cristiane disse que não conhece o Canva. Olha, é uma das ferramentas, pessoal, que vocês precisam conhecer. Vocês têm que conhecer o Canva, tá? É muito bacana para nós professores. E o melhor, você pode conhecer e não pagar nada por isso, porque o Canva tem uma versão gratuita. Você pode fazer uma série de designs. Por exemplo, essa foto de cabeçalho que a gente vai fazer agora, tá? Agorinha, eu vou fazer no aplicativo, no site aqui do Canva. E você pode fazer também as suas dentro do Canva. Você pode, além de fazer várias artes, como cartaz, como cabeçalho, você pode pegar uma série de atividades que essa ferramenta já tem pronta e utilizar e fazer algumas modificações e utilizar com seus alunos. Atividades, tá? Atividades educacionais. Ele tem uma série de atividades aqui, de matemática, língua portuguesa. Você pode utilizar essas atividades já, fazer algumas adaptações e usar com seus alunos. E não é só isso, não. Você pode também, se você quiser, gravar suas aulas dentro do Canva. É muito legal essa possibilidade que a gente tem. Você pode usar o Canva como uma ferramenta de gravação das suas aulas. Você pode gravar super tranquilamente na versão gratuita, inclusive. Então, Rosa, eu quero saber como fazer o cabeçalho do formulário. Como é que eu faço? Muito bem, você entra aqui numa ferramenta dessa como o Canva, por exemplo, e você vem aqui em Criar Design. Olha só, legal, né? Canto superior direito, Criar Design. E aí você tem uma série já de tipos de design que você pode fazer para o seu cabeçalho, tá? Aliás, fazer no dia a dia. Você pode fazer post para Instagram, logotipo, documento, cartaz, um monte de coisa. Mas eu vou vir aqui em tamanho personalizado, que eu vou mostrar para vocês qual é o tamanho ideal de um cabeçalho dentro do Google Forms. Então, qual é o tamanho ideal? 2.000 de comprimento por 500 de largura. Então, você põe 2.000 de comprimento por 500 de largura e aí você vem em criar novo design. E vai aparecer para você esse cabeçalho em branco para você construir do jeito que você quer. Pessoal, tá tranquilo até aqui? A nossa aula não é de Canva, tá? Mas eu quero mostrar para vocês como é que vocês usam essa ferramenta que é gratuita para fazer um formulário, um cabeçalho para o formulário de vocês, tá certo? Dentro do curso Sala de Aula Interativa vai ter um módulo só de Canva também, tá? Mas aqui é só uma pincelada rápida. Então vamos lá, ó. Tem aqui o espaçozinho em branco que você pode fazer do jeito que você quiser. Aqui do lado, ó, você tem uma série de coisas, ó. Você tem fotos, você tem elementos, você tem texto, você pode fazer upload de imagens, tá? Eu vou pegar aqui uma imagem de fundo. Eu vou pegar aqui um fundozinho preto, por exemplo, vou deixar todo preto aqui e vou aqui escrever, ó, em texto, vou escrever, por exemplo, o nome Conecta Prof, tá bom? Olha só, vou escrever aqui Conecta Prof, vou adicionar aqui um título, tem várias fontes, então vou escrever Conecta Prof. E aí, quando eu pego nessas alcinhas, eu posso aumentar ou diminuir o nome da minha fonte. Olha, bem parecido até um pouquinho com o PowerPoint. Se você costuma usar o PowerPoint para fazer slides, o Canva ele é muito similar em vários aspectos. Vou mudar aqui de preto, eu vou deixar um verdinho. Vamos pôr um verde aqui. Olha só, pronto. Então, de repente, eu quero fazer um cabeçalho só com o nome da minha escola. Quero colocar uma cor, posso colocar um elemento, qualquer coisa que eu deseje, tá? Aí eu vou vir aqui em elementos e vou colocar computador, por exemplo, para vocês verem como eu posso colocar um monte de coisa.
Depois que vocês conhecerem esse negócio, vocês não vão querer mais nada, tá? É muito legal o Canva, vale muito a pena vocês experimentarem aí. E os alunos de vocês também podem utilizar, tá bom? Que é muito legal. Então, façamos de conta que eu fiz aqui o meu formulário, coloquei um nome, coloquei uma cor, coloquei imagens, pronto, fiz. E aí eu vou em baixar. Quando eu baixar, o meu formulário vai fazer aqui um download em PNG, que é a imagem, para o meu computador, tá? Ó, eu vou vir aqui em baixar. Ele vai vir aqui, vai ser baixado aqui, e eu posso utilizar dentro do meu formulário, de forma super simples, super prática, tá bom? Então, tem um módulo de Canva dentro do curso, mas eu queria só mostrar aqui rapidamente para vocês como é que vocês podem fazer. Mas a gente não vai usar o cabeçalho do Canva, não. A gente vai usar uma imagem que eu já salvei aqui, que eu fiz no Canva também, mas que já está preparada. Então, eu venho aqui em escolher imagem, olha só, e eu tenho uma série de possibilidades. Eu posso pegar os temas que já estão aqui, tá? Tem uma série de temas, ó, aniversário, escola, e eu posso usar o que já está aqui. Mas se eu quiser, eu posso também fazer o upload. O upload é o carregamento da minha imagem para dentro do formulário. Vocês não vão ver, mas eu vou vir aqui em procurar e eu vou pegar aqui do meu computador essa imagem. Vou vir aqui e selecionar, provavelmente vocês não estão vendo porque a minha tela não está aberta para vocês. Mas eu estou aqui pegando essa imagem, estou carregando e ela vai vir aqui para dentro do formulário. Olha só, ela aparece desse jeitinho aqui. E tem umas alças laterais, então eu posso diminuir ou aumentar esse tamanho até a margem. Depois disso eu venho em concluído. E ela vem para dentro do meu formulário. Então você pode construir uma foto personalizada se você quiser para o seu formulário, ou você pode pegar dos modelos que já são disponíveis aqui dentro do Forms. Depois disso eu posso mudar as cores também, ó. Tem uma opção de cor aqui embaixo tem mais, ó, se eu vier, eu posso personalizar. Aqui tem um paninho de fundo também, eu posso deixar mais escuro ou mais claro, de acordo com o meu interesse. E por último tem o estilo de fonte. Ele dá alguns tipozinhos de fonte aqui, eu vou deixar o básico, tá? São alguns ajustes pequenos de layout, de design do seu formulário. Mas vale a pena você conhecer. Então, já fiz o que eu queria fazer, coloquei a imagem bem bonitinho e tal. Vou aqui em fechar. Personalizei o meu formulário, super simples, tá? Depois de personalizar o tema, eu tenho um negocinho que é um olho, chamado visualizar. Para que serve isso, Rose? Isso aqui serve para você ver, professor, como é que o seu formulário está ficando. Então, você faz uma questão e você quer ver como é que o aluno veria aquela questão. Aí você vem aqui em visualizar e o aluno você vai poder ter a visão que o aluno teria do seu formulário. Então, quando a gente terminar, antes da gente enviar para o aluno, é sempre bom a gente vir aqui em visualizar e conferir se está tudo certo com o nosso formulário, tá bom? Então, ok. Depois de visualizar, você tem uma das abas que, na minha opinião, é a aba mais importante que você precisa conhecer, professor, que são as configurações do seu formulário. Pessoal, me digam, tá tudo certo até agora? Como é que tá? Tô muito rápida? A Marta tá dizendo, vá mais devagar. Tô rápida então, hein, Marta? Ó, mas a Tatiane disse que tá gostando. Tá bom ou não tá? Tá muito rápido ou tá mais ou menos? O João disse que tá ok. Gente, ó, a Gracinha disse que tá tranquilo. Eu sou um pouco agoniada naturalmente, tá? Mas eu vou tentar controlar aqui para ser o mais compreensível possível para vocês, tá bom? Então não esqueçam, vão dando o like aqui no nosso vídeo, tá bom? Vão se inscrevendo no canal para a aula poder ficar disponível para vocês assistirem depois, tá bom? Então voltando aqui para o formulário, a gente está aqui na nossa peça-chave, que são as configurações. Tem esse íconezinho de engrenagem, tá? Então você clica sobre ela e aqui que mora o negócio que você precisa dominar dentro do formulário. São essas configurações aqui. Você pode fazer no formulário várias coisas, como eu disse para vocês, tá? Uma das coisas mais interessantes é você construir atividades para os seus alunos e essas atividades terem feedback automático. Rose, o que é isso? Feedback automático é você, professor, não precisar corrigir a atividade. A ferramenta, ela já faz isso por você. Ela vai corrigir por você. Rose, não, você está de brincadeira, não é possível um negócio desse. Isso seria um sonho.
É realidade, você vai ver, o Forms faz isso. Você pode fazer uma questão e dizer, olha, a resposta correta dessa questão é isso, isso, isso. Claro que são questões de múltipla escolha, que são questões em que o aluno vai marcar uma ou mais alternativas. Em questões dissertativas, obviamente, você vai precisar dar seu feedback, tá bom? Então, nas de múltipla escolha, nas questões de marcar, você pode dizer já para a ferramenta qual é aquela resposta correta e, legal, você diz para a ferramenta e o seu aluno, quando termina de fazer a atividade, ele sabe imediatamente o que foi que ele acertou, o que foi que ele errou e a nota que ele tirou, se você tiver dado nota para essa atividade. No Forms, você pode fazer a atividade com correção automática, que é esse feedback que eu estou dizendo, ou pode não colocar. Mas, claro, é muito interessante se você tem aí 10, 15 turmas, você faça atividades na ferramenta usando esse recurso de feedback automático, de correção automática, porque vai diminuir muito o seu trabalho. E a ideia aqui é usar a tecnologia como tua parceira, como tua aliada, tá? Então, muitos professores têm raiva de tecnologia porque acham que ela aumenta o trabalho do professor, mas, na verdade, é para ser o contrário. A tecnologia é para diminuir o seu trabalho, é para te ajudar, para te auxiliar. E o Forms é muito bacana porque ele faz isso muito bem. Quando ele te dá a possibilidade de elaborar uma atividade para o teu aluno e essa atividade ser corrigida sem a necessidade de você olhar uma por uma das 100 atividades, por exemplo, que forem realizadas, é muito bacana porque você otimiza o seu tempo, tá? Então, se é uma opção de marcar, verdadeiro ou falso, A, B, C ou D, a ferramenta já diz lá para o aluno e você vai saber a nota que o aluno tirou, se ele errou, se ele acertou. O aluno também vai saber se ele errou, se ele acertou, e tá tranquilo. Depois vocês vão trabalhar com o resultado disso, tá bom? Então a gente tem que usar a tecnologia de forma inteligente, e o Forms ajuda nesse sentido. Por isso que é tão importante a gente conhecer um pouquinho essas possibilidades. Então, Rose, você conversa demais. Volta aqui para as configurações. Tá bom, vou voltar para as configurações. Olha só, primeira aba é a aba geral. A gente tem 3 abas. Aba geral, aba apresentação e aba testes. A aba geral, logo no início, tem esse negocinho aqui. Coletar endereços de e-mail. Ah, Rose, tá errado esse negócio aqui. Porque você disse que o aluno não precisa de nada, o aluno vai só receber o negócio lá, o link, e vai fazer atividade. Que negócio é esse de e-mail? É uma possibilidade, tá bom? Você pode pedir o e-mail do seu aluno ou não, você decide isso. Quando é interessante pedir o e-mail do aluno, se a gente está falando aqui principalmente de educação de nível fundamental 1 e 2, ou educação infantil, quando você faz questões dissertativas. Então, se você vai fazer uma atividade no Forms que tem questões dissertativas, aí é interessante você pedir o e-mail do seu aluno, porque você pode mandar o feedback, que é o seu retorno, a sua correção, diretamente para o e-mail do aluno depois, e ele vai ver lá o que foi que você corrigiu, o que foi que você disse, a nota que ele recebeu daquela questão. Mas se a sua atividade for só questões de múltipla escolha, questões de marcar, não precisa de e-mail não, tá bom? Então, a maioria dos nossos alunos de ensino fundamental não tem e-mail mesmo. Então, isso não é um problema, tá? Não é uma condição obrigatória para você usar o Forms, não. Quem tem que ter e-mail é você, professor. Você tem que ter e-mail, mas o seu aluno não precisa, tá? Você pode fazer questões e mandar só o link para ele responder, tá bom? Mas se o aluno tiver e-mail e se você quiser fazer questões dissertativas e dar o feedback para o seu aluno pela própria ferramenta, aí você pode solicitar o e-mail sim. Para o nosso exemplo da nossa aula de hoje, eu vou solicitar o e-mail, tá? Porque eu quero mostrar para vocês essa possibilidade de você mandar o feedback para o aluno lá para o e-mail dele em uma questão dissertativa, tá? Então, como eu quero mostrar isso para vocês, eu vou marcar essa opção aqui de coletar endereços de e-mail, tá bom? Mas se você não vai fazer questão dissertativa e se o seu aluno não tem e-mail, não se preocupe, tá bom? Então, depois que eu marco, o que é que tem aqui? Bem legal, ó, recibo de respostas. Quando eu marco recibo de respostas, eu tenho a possibilidade de marcar também se o meu aluno vai receber uma cópia da atividade que ele respondeu sempre ou só quando ele solicitar. Se eu marcar isso aqui sempre, olha que legal. Quando o aluno responde a atividade, se eu pedir o e-mail dele, tá bom? Se eu pedir o e-mail dele e ele responder a atividade, vai lá para o e-mail do aluno uma cópia da atividade que ele respondeu. Então, tudo que ele marcou naquela prova, naquela atividade, vai uma cópia para o e-mail dele e ele tem lá um espelho, tá? Com tudo que ele errou, com tudo que ele acertou. É bem interessante. Vou deixar aqui marcado para vocês verem como é.
Então, aqui, logo depois de marcar, a gente tem um negocinho muito interessante que é para vocês prestarem atenção, tá bom? Quando é que o aluno responde a sua atividade mais de uma vez, tá? Quando você manda o link para ele. Se você manda o link de um formulário para o seu aluno e ele clicar no formulário, ele vai poder responder a atividade, tá? Se ele clicar de novo, ele vai poder responder de novo, quantas vezes ele quiser. Não que ele vai querer responder muitas vezes, acho muito difícil, mas é uma possibilidade que existe. Tá bom? Rose, então qual é a única forma que tem do meu aluno só responder a atividade uma vez? É você vindo aqui, ó, limitar a uma resposta. Só que, se você vier nisso aqui, limitar a uma resposta, o seu aluno vai ter que ter e-mail, tá bom? Então, é aquele negócio do início. Se o seu aluno não tem e-mail, você não pode marcar isso aqui. Porque se você marcar limitar a uma resposta, o seu aluno só vai poder responder uma vez, não vai conseguir responder mais. Mas ele tem que informar um e-mail Google, ou seja, ele tem que ter um Gmail. E se o seu aluno não tem, tranquilo, isso não vai ser possível para você, tá bom? Então deixa isso aqui desmarcado, tá? Porque se o seu aluno não tem e-mail, não tem como você marcar, porque não vai dar certo, a atividade não vai funcionar, ok? O que eu sugiro? Mais na frente a gente vai ver que a gente pode desmarcar uma caixinha que aparece lá para ele mandar outra resposta, um outro link para ele abrir. O que eu sugiro para vocês? Que vocês digam para o aluno de vocês que é para responder a atividade apenas uma vez, tá? Então, se ele, ou que a primeira resposta é a resposta que vai ser considerada, porque se ele responder mais de uma vez, você tem como ver o dia e o horário que ele respondeu. Então, se ele responder mais de uma vez, você diz para ele que só vai considerar a primeira resposta, tá bom? Se seus alunos não têm e-mail. É uma possibilidade, tá? Aqui embaixo a gente tem os participantes podem ver, editar após o envio, não marquem isso, pelo amor de Deus. Se você marcar isso aqui, o seu aluno vai poder alterar as respostas que ele deu. Então, não marque isso aqui. Deixe isso tudo desmarcado, tá? E se o seu aluno tiver e-mail e você quiser pedir e-mail, você marca aqui. Nesse caso, eu vou marcar porque eu quero mostrar para vocês como é que você dá o feedback de uma questão dissertativa, tá bom? Então, vamos passar para a aba de apresentação. Na aba de apresentação, tem esse negocinho aqui, que eu falei para vocês agora, tá? Que é mostrar link para enviar outra resposta. Você deixa isso aqui desmarcado, tá bom? Porque se isso aqui ficar marcado, quando o aluno terminar de fazer a atividade, ele vai ter o link para enviar outra resposta de novo. Então, se você desmarcar isso aqui, não vai aparecer esse link para ele, tá bom? Então, deixe isso aqui desmarcado. E aqui embaixo tem uma mensagem de confirmação. Quando ele termina a atividade, aparece isso aqui para ele. Sua resposta foi registrada. É um padrão, mas você pode colocar o que você quiser, tá bom? Vamos colocar aqui. Obrigada por responder. Vou colocar isso aqui, tá bom? E vocês vão ver quando vocês responderem essa atividade. Aqui você personaliza como você quiser. Mas a última aba e a mais importante das configurações é essa aqui. Você, professor, só vai conseguir colocar pontos na sua atividade, se você estiver fazendo uma prova, você só consegue pôr pontos na sua prova. E, no caso, você não quer pôr pontos, mas você quer colocar correção automática, você só consegue fazer isso se você vier aqui em criar testes. Vejam que é tudo cinza, é tudo borrado, tá? Então, tá tudo apagadinho, tá tudo desabilitado. Se você vier aqui em criar teste, olha só o que acontece. Aparecem as possibilidades. Então, o que você pode fazer? Você pode, quando cria teste, liberar a nota do aluno imediatamente após o envio. Ou seja, assim que o seu aluno receber, terminar a atividade dele, ele pode ver a nota que ele tirou naquela atividade. Eu acho muito, muito legal essa possibilidade. E a outra possibilidade é, posteriormente, depois da revisão manual. Se você marcar isso aqui, vai ser ativado a coleta de e-mail dos alunos. O aluno vai ter que ter um e-mail para informar, tá bom? Então, não marque isso aqui não, se o seu aluno não tiver e-mail. Coloca mesmo posteriormente, após o envio. Ah, Rose, tá bom, mas eu vou fazer uma questão, uma prova, uma atividade com questões dissertativas e questões objetivas, tá? Então, como é que vai ser? Se eu colocar questões dissertativas, o que é que ele vai ver de nota se eu nem corrigi ainda? Ele não vai ver nada, vai aparecer zerado a nota dele. Você vai corrigir depois e vai informar para ele, tá bom? Mas recomendo que você diga sempre, deixe sempre isso aqui, imediatamente após o envio.
E por último, a gente tem aqui, muito legal, a possibilidade que o aluno tem de ver perguntas erradas, respostas corretas e os valores. Você quer que os seus alunos vejam as perguntas que ele errou? Você quer que ele veja as perguntas que ele acertou? Você quer que ele veja os pontos que cada questão tem? Beleza, então deixa isso aqui tudo marcado, tá bom? Rose, eu quero fazer com correção automática, mas eu não quero colocar pontos. Então, você desmarca isso aqui, porque não vai aparecer ponto nenhum, tá bom? No nosso caso, eu vou deixar marcado. Então, fez aqui as suas configurações, importante, foi lá e marcou criar teste, porque vindo em criar teste, você consegue colocar nota na sua atividade e fazer correção automática, beleza, criou teste, você vem aqui em salvar, certo? Pessoal, vocês estão com dificuldade na qualidade da imagem, é isso, ainda. Vamos voltar aqui no nosso slide, tá? Para mostrar para vocês, tá bom? Olha só, se a minha internet ajudar, né? Que a minha internet também não ajuda muito. Vamos lá, deixa eu ver aqui se a minha internet ajudar. Vejam se o meu slide está ok para vocês, tá? Cláudia disse que a formação tá top. Que coisa boa, Cláudia. Olha só, vocês estão vendo minha imagem, pessoal? Porque para mim que tá ruim só. Tá aparecendo para vocês? Tá não, né? Mas olha só, se você está no seu celular ou no seu computador, não sei por onde você está me assistindo agora, tá bom? Você vai aqui, ó, no computador primeiro, tá bom? Eu acho que apareceu agora. No computador, você vem em detalhes, que é esse símbolo de engrenagem, se você está me ouvindo, me vendo pelo computador. Tranquilo? Então, você vem nesse símbolo de engrenagem que chama detalhes. Depois disso, você vem aqui, ó, passo 2, em qualidade. Em qualidade da imagem, você coloca 720p, tá bom? Marca essa opção e OK, tá bom? Se você está no celular, é tudo muito parecido também. Você vai nesses 3 pontinhos que ficam no campo superior direito da sua tela do seu celular, tem 3 pontinhos. Você vai clicar sobre eles e depois você vai em qualidade de novo. Aí você vai selecionar 720p, tá bom? Se você tiver no celular. Desse jeitinho aqui, certo? Façam isso que vai dar uma melhorada na imagem de vocês. Tem muito a ver com a conexão, com o nível da conexão, tá bom? Então façam isso aí que vai ajudar, eu espero, tá bom? Então tá tranquilo, pessoal? Podemos voltar aqui para o nosso formulário. Bora? O Luiz Gustavo está dizendo que a aula é muito explicativa. Olha só, pessoal, a ideia é mostrar o passo a passo, tá bom? Então, a maioria dos professores que estão aqui, que se inscreveram, é porque não dominam o Google Forms, porque não sabem Google Forms. Então, eu não posso falar numa linguagem muito técnica, porque eu não vou alcançar essas pessoas. Então, eu quero que as pessoas que não conhecem ainda possam conhecer cada um dos elementos. Se você já conhece o que eu estou dizendo, desconsidera, tá? Mas tem muita gente que não conhece, então é preciso dizer o passo a passo, o que é cada componente, onde é que ela clica, para que ela possa usar depois com segurança a ferramenta e criar suas atividades. A gente se aperfeiçoa na prática, tá? Então, para quem não conhece nada ainda, é um pouco complicado, porque parece muita coisa, parece muito comando, mas ele precisa conhecer o que é cada comando para depois poder usar. E a minha ideia é ser o mais didática possível nesse ponto, para que vocês compreendam, tá? Beleza? Bora lá. A Raquel disse que a aula tá boa, então bora arrochar. Olha só, voltei aqui, já mostrei para vocês as configurações, já disse como mostrar o teste, tal, coisa e tal. E agora, por último não, minto, a gente tem depois de configurações um negocinho lilás chamado enviar. Isso aqui é quando a gente terminar a nossa atividade, a gente vai vir nesse botão e a gente vai enviar a nossa atividade para o aluno. Mas a gente não terminou, porque a gente nem começou ainda, a gente está só nas configurações. Então, a gente não vai explorar esse botãozinho agora não, tá bom? Só no final. Vamos lá. Depois do botão de enviar, a gente tem 3 pontinhos aqui, na vertical, que chama-se mais. Isso aqui é muito legal. Clica nos 3 pontinhos, o que é que você tem. Vou mostrar as principais coisas, tá? Aqui, ó, a gente tem a possibilidade de fazer uma cópia. Se você quer fazer uma cópia desse formulário, tá? Você vem aqui,
clica aqui e faz uma cópia. Tem duas formas de fazer cópia, tá? Uma delas é clicando aqui. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo mostrando as duas formas de você fazer cópia de um formulário Google. Seja um formulário seu, seja um formulário que foi compartilhado com você. A propósito, o nosso desafio está de pé, tá bom? Então, se inscreve no canal, dá o like no vídeo para a aula poder ficar liberada, tá bom? Olha só, depois de fazer a cópia, a gente tem mover para a lixeira, que é você mandar o seu formulário para o lixo, se você não quiser mais. Muito legal, uma das possibilidades incríveis do Forms, imprimir. Vocês sabem, a realidade aqui do estado do Ceará, que é onde eu moro, onde eu estou, não é diferente, muito diferente da realidade dos outros estados do Brasil. Então, eu tenho alunos que, em parte do tempo, podem acessar a internet e parte não pode. Vocês, com certeza, têm também alunos que acessam as aulas síncronas, ao vivo ali com você, que têm acesso à internet, que pode receber atividade no WhatsApp, no Google Sala de Aula e tal. Se você mandar o link, ele vai acessar, beleza, maravilha. Inclusive, é uma pequena parcela, infelizmente. E a gente tem uma grande parcela de alunos que nem acesso tem. Ah, Rose, você vê com um negócio aqui de fazer correção automática, de mandar link, não sei o quê, o menino nem internet tem. Mas calma, tá? Calma, a gente tem possibilidades para os dois grupos, a gente precisa conhecer essas possibilidades. Você usa o Forms online para os seus alunos que têm internet. Se parte dos seus alunos não tem internet, imprime essa atividade. Olha só, você pode imprimir, tá? Salva aqui, ó, quando você vem imprimir, você pode salvar como PDF. Então, a sua escola, a sua SME, sua Secretaria Municipal de Educação, sua Secretaria Estadual, está imprimindo. Aqui no Ceará é assim. Boa parte das escolas estão, para os alunos que não têm acesso à internet, estão imprimindo as atividades e entregando aos alunos. Quem tem internet faz online, quem não tem, recebe impresso. E o Forms te dá essa possibilidade. Fez uma atividade aqui para os meninos fazerem online, mas você tem 20 alunos que não podem fazer online, imprime para os 20 alunos. A sua escola vai imprimir, tá? Mas a mesma atividade você pode usar para os dois fins, tá bom? Não fica reclamando não, tá certo? Conhece as possibilidades primeiro, vê o que é possível fazer, tá bom? Conhece a ferramenta, tá? Deixa os seus preconceitos para lá, precisa conhecer primeiro, tá bom? Então, depois de imprimir, a gente tem o quê? Adicionar colaboradores. Rose, o que é isso? Adicionar colaboradores é você chamar outro professor para ficar construindo esse formulário junto com você. O pessoal do ensino médio usa muito isso, eu acho super bacana. Por exemplo, estão fazendo ali um simulado, um pré-ENEM, tá? De todas as disciplinas, biologia, matemática, português, história, tudo junto. E aí, chama os professores para construírem o formulário. Então, o professor fulano faz 10 questões de história, o professor ciclano faz 10 questões de matemática, tudo no mesmo formulário. E aí você coloca aqui adicionar colaboradores. Aí você chama os outros colegas professores para construírem esse formulário junto com você. É muito legal essa possibilidade. Os professores do ensino médio utilizam com mais frequência, mas você pode dividir a construção do formulário com um colega seu, se você quiser. De repente, vocês estão aí na mesma escola, são dois professores de língua portuguesa, vocês dão aula são professores nos mesmos anos, então querem fazer uma atividade juntas, então façam, né? A ferramenta ela é colaborativa, muito legal você poder aí, você está na sua casa, sua colega professora está lá na casa dela, e vocês estão as duas construindo uma atividade juntos, é super bacana. E eu queria mostrar para vocês essa última coisa aqui embaixo. Lembra que eu falei da pecinha do quebra-cabeça, um negócio chamado complemento? Que é os banandanzinhos que você consegue colocar dentro do seu Forms? Então é isso aqui, ó. Quando você clica em complementos, olha o que acontece. Você tem a possibilidade de adicionar uma série de recursos dentro do seu Google Forms. Abre uma espécie de lojinha, tá? E essa lojinha tem limitador de tempo, tem possibilidade de você colocar emojis, tem a possibilidade de você colocar questões diferentes, tem uma série de possibilidades. Então, você pode vir aqui depois e explorar essas possibilidades com esses complementos, tá bom? É uma coisa muito bacana que o Google Forms tem. E quando você adiciona algum, ele vai aparecer aqui, do jeito que eu mostrei para vocês mais no início, tá bom? Então, é basicamente isso que a gente tem de configurações dentro do Google Forms. Eu passei aqui para vocês cada um dos componentes importantes. Depois que você conhece, você passa então a construir a sua atividade. A gente vai começar a fazer isso agora, inclusive. Pessoal, tá tranquilo até agora? Me dei aí mais um helpzinho.
A Silvia de Jesus está perguntando se compartilhar um formulário com outro professor, se ele vai ter acesso à aba de respostas e tal. Silvia, tudo, tá? Tudo que os alunos responderem, o professor que recebeu o acesso vai também poder ver, tá bom? Ele é um editor dentro do formulário junto com você, se for a dona do formulário. Então, com quem você compartilhar, as pessoas, os professores vão ter acesso, tá certo? O Antônio está dizendo que sempre utiliza com professores colaboradores, que é muito bacana. É super bacana, viu, Antônio? É muito legal. Principalmente agora que a gente está em isolamento social, que está todo mundo num canto, né? Ninguém se encontra mais na escola, porque não dá, infelizmente. Então, precisa fazer ali uma atividade junta e o Forms resolve tranquilamente esse problema, tá? Dá para a gente fazer. A Adriana está perguntando, quem não tem o ícone complemento, como enviar atividade no Google Forms? Não, estou vendo errado. Quem não tem o ícone complemento, como fazer? O ícone complemento só vai aparecer, tá bom? Depois que você instalar algum complemento. Você tem primeiro que instalar, depois que instalar é que ele vai aparecer, tá bom? Antes disso, não. Só aparece para quem tem, tá bom? A Ivone está dizendo, ai meu Deus, muito difícil. Ivone, calma, tá bom? Vai dar certo, tá? Se você não conhece nada do Forms, você vai ter a oportunidade de ir com calma conhecendo, tá? A minha ideia aqui não é que vocês dominem a ferramenta em 4 dias, não, tá? Nem coloquem isso na cabeça de vocês, não. Isso é ilusão, tá? Vocês podem passar o resto da vida assistindo aulas de Google Forms que vocês não vão sair do canto se vocês não praticarem, tá? Eu estou dando aqui as bases para vocês, eu estou explicando o passo a passo da ferramenta. Mas vocês só serão bons construtores de atividades online quando vocês começarem a praticar. E na nossa semana a gente vai ter a possibilidade de praticar. Eu vou fazer atividade, vou mandar para vocês. Vocês vão ter que fazer também. Então a gente vai pôr a mão na massa, tá? Mas não se aperreia muito não, tá bom? Eu sei que parece muita coisa, mas vai com calma, tá? Passo a passo, uma coisinha de cada vez. Se vocês baterem aqui o desafio, a aula vai ficar ao vivo para vocês, tá bom? Vai ficar disponível por 24 horas, aliás, para vocês. Então, se acalma que vai dar certo, tá bom? É uma questão de praticar, tá certo? Tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui então. Olha só, depois que a gente conheceu, então, os nossos principais componentes, a gente vai para a construção da questão. Algumas pessoas falaram nos comentários que eu pulei algumas coisas. Eu pulei porque são coisas mais avançadas, tá bom? Então, aqui eu estou dando o mais básico, passo a passo. Então, eu não vou falar de script de coisas que não vão ser interessantes para o professor que não conhece nada de Forms ainda, tá bom? Então, eu estou dando aqui o que é essencial para que o professor que não conhece possa utilizar, tá certo? Olha só, o que é interessante você fazer no seu Google Forms? Primeiro, não esquece disso, tá bom? Coloca os dados de identificação do teu aluno, tá certo? Então, olha só, já dá aqui uma pergunta em branco. Por padrão, a gente pegou um formulário em branco e ele já dá uma perguntinha em branco. Aproveita esse espaço aqui e coloca o nome do aluno. Então, bora lá, ó, vamos escrever aqui, nome completo, tá certo? Para o aluno poder colocar o nome completo dele. Aqui, nessa caixinha, a gente chama de espaço do enunciado. É aqui que você vai colocar o enunciado da sua questão. E aqui do lado do enunciado, você tem um íconezinho de imagem. Você pode adicionar uma imagem ao seu enunciado aqui nesse espaço, tá bom? E aqui, depois do ícone de imagem, a gente tem os tipos de resposta que o seu aluno pode dar. Olha que legal que é. Quando eu clico nessa caixinha, aparece um monte de coisa. Resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, tarará, um monte. A gente vai conhecer nessa semana os principais tipos. Aqui como nome do aluno, o que é? Nome do aluno é uma resposta curta. Ele vai só escrever o nome dele. Então, a gente marca a resposta curta, que é uma resposta ali de uma linha. Tranquilo? Ok, Rose, entendi. Nome, ok. Colocar o nome do aluno. Depois disso, não esqueçam, pessoal, para deixar a questão obrigatória. Tem uma chavinha embaixo de cada questão. Ela, por padrão, vem desabilitada, mas você pode habilitar. E o que significa isso? Significa que o seu aluno ele não pode passar adiante sem responder essa questão. Então, você não pode esquecer de marcar essa caixinha, porque senão ele vai pulando as questões e ele vai só responder o que ele quiser, tá bom? E a ideia não é essa. A ideia é que se você fez uma atividade, é que ele responda tudo que você propôs. Então, sempre deixa marcadinho. Olha só, como a gente marcou
teste e a gente vai poder colocar um feedback nas questões, dizer qual é a opção certa, qual é a opção errada, aqui embaixo aparece isso aqui, ó, para a gente colocar esse feedback. Mas como é uma questão do tipo nome, que o aluno só vai escrever o nome dele, eu não vou colocar feedback porque não existe, tá bom? É só para ele escrever o nome dele. Então, primeira questão é o nome, ok. Segunda questão a gente vai fazer agora. E como é que eu faço, Rose? Você vem aqui, ó, em adicionar pergunta. Clica e abaixo da questão que você fez de nome, vai aparecer uma pergunta em branco para você colocar. O que eu acho interessante você perguntar também se você vai utilizar essa atividade para mais de uma turma? Pede a turma. Você é professor aí de física em várias turmas do ensino médio. Então, você pega e vai fazer uma atividade e vai usar nas suas 4 turmas, por exemplo, a mesma atividade. Então, para não ficar muito bagunçado, quando você for analisar os dados da planilha, categoriza por turma, tá bom? Então, é a turma A, é a turma 1, a turma 2, do jeito que a sua escola categorizar aí as turmas de vocês. No nosso exemplo aqui, eu vou colocar como A, B, C e D. ABC, tá bom? Então, coloca aqui turma, se você for passar uma mesma atividade para mais de uma turma. A Rose, eu não vou passar essa atividade para mais de uma turma. Então, não precisa pôr esse dado turma, tá bom? Então, o que a gente vai colocar aqui? Turma é a pergunta, tá? E aqui no tipo de resposta a gente vai colocar isso aqui, lista suspensa, que vai ser uma caixinha que o aluno vai poder clicar na caixinha e escolher qual é a turma que ele pertence. Então, nas opções, ó, eu vou colocar turma A, aí depois aqui embaixo, turma B, e depois aqui, turma C, tá bom? Poderia colocar mais turmas se eu tivesse, mas no nosso exemplo aqui, eu vou colocar A, B e C. Então, eu tornei a minha pergunta obrigatória, para o aluno dizer qual é a turma dele, e beleza, tá feito, tá bom? Rose, eu quero pedir outros dados, eu posso? Pode, você coloca os dados que forem relevantes para a sua atividade, tá bom? Mas nunca deixe de pedir o nome do aluno. Aqui no nosso exemplo eu estou pedindo nome e turma, mas você sabe aí, de acordo com a sua realidade, aquilo que é importante você perguntar de identificação, tá tranquilo? Então pronto, identificou, vamos para as questões, Rose, eu quero saber fazer as questões. Beleza, é agora. Vamos usar um recurso bacana aqui? Vamos usar o recurso de adicionar seção. Aqui, ó, o último, essas 2 barrinhas aqui horizontais. Eu clico nela e aí aparece outra seção, seção sem título. E eu vou colocar o seguinte aqui. Responda questões abaixo. Certo? Então, é um comando para ele. Vejam que fica maior, que fica em destaque. Então, a seção, ela além de deixar em destaque, ela separa as partes do seu formulário. Os meus alunos só poderão responder as questões que vão ficar abaixo dessa seção quando eles colocarem o nome dele e a turma. Eles só vão ver essa seção depois de colocarem os dados pessoais aqui em cima, tá bom? O que é um recurso bacana também, porque às vezes o aluno clica no link só para saber quais são as questões. Aí nem faz, aí vai pesquisar, o professor reclama muito disso. Vai pesquisar qual é a resposta correta e depois volta para fazer. Aqui, se você colocar outra seção, ele só vai vir para as questões depois que colocar os dados, ou seja, ele tem que começar a fazer a atividade, tá bom? Ele não vê as questões assim logo de cara, assim que clica no link, tranquilo? Então, colocamos aqui, responda as questões abaixo, uma seção só serve para isso, tá? Para separar as partes. Você não tem mais nada dentro dela. Aí, depois que eu coloco uma seção, eu coloco o quê? A minha pergunta, porque eu quero perguntar alguma coisa. Então, eu venho em adicionar pergunta. E aqui, então, eu posso pegar a minha primeira questão de conteúdo. Vou pegar aqui, pessoal, para a gente ser rápido, eu já trouxe digitado, tá bom? Então, eu vou pegar aqui a minha primeira questão. E eu selecionei para vocês o tipo de questão mais pedido, tá? E eu vou trazendo questões de diversas áreas diferentes. Trago questões de matemática, de português, de história e tal, para variar, para vocês verem que é possível utilizar a ferramenta nas mais diferentes áreas e nos mais diferentes níveis, tranquilo? Essa questão primeira que a gente vai fazer é uma questão de língua portuguesa. Então, o meu enunciado é o seguinte: leia a crônica e aponte quais características abaixo pertencem a esse gênero. Ih, Rose, dá certo não. Porque eu sei que aqui no Google Forms, negócio de colocar texto não presta, porque o bicho fica todo desconfigurado. Não tem parágrafo, não tem alinhamento, é um horror. Você tem razão, é desse jeito mesmo. Não presta colocar texto no Google Forms, porque você não tem a possibilidade de configurar o texto.
Você não põe negrito, você não alinha, você não paragrafa, não justifica, fica horrível. Então, Rose, tem alternativa para isso? Tem alternativa. E qual é a alternativa? Insere o texto como imagem. Rose, não entendi nada. Pega o teu texto, vou te dar o passo a passo aqui, não vou te mostrar, vou te falar e vai sair semana que vem um vídeo no canal mostrando como fazer isso. Super simples, tá? Abre o teu Word, todo mundo tem o Word aí no computador. Então você vai abrir o seu Word, você vai digitar o texto que você quer, de repente não é nem um texto, de repente é um enunciado maior de uma questão que você quer fazer. Às vezes tem questões que é enunciados muito grandes, né? Então você sabe que aqui no Google Forms não é permitido você fazer os ajustes no seu texto. A ferramenta ela não tem essa possibilidade. Então você quer fazer um enunciado bem grandão, de um texto longo e tal, ou um texto ou um enunciado grande, coloca no Word, você configura, paragrafa, põe negrito, se quiser pôr negrito, do jeito que você quiser. Depois você copia, dá um Ctrl C, certo? E depois você vai dar um Ctrl V e vai colar dentro do seu Word de novo. Só como é que você vai colar? Em vez de você colar como texto, você cola como imagem. Se você clicar com o botão auxiliar do seu mouse dentro do Word, depois de ter copiado o texto, você vai ver que tem várias possibilidades de você colar o que você copiou. Aí você vai escolher imagem. E aí pronto, tá o pulo do gato. Vai salvar o seu texto como imagem. Depois disso, você pega de novo essa imagem, salva no seu computador e pronto. Foi o que eu fiz aqui nessa questão que vocês vão ver agora. A questão é de língua portuguesa, pede uma crônica. Crônica não é um texto muito longo, mas é um texto. Se eu fosse colocar aqui dentro, ia ficar todo desconfigurado, uma coisa horrorosa. Mas eu quero que fique legal, que o layout, que a visualização para o meu aluno seja bacana, até porque é conteúdo de estudo, então tem que ser pelo menos compreensível para o aluno. Então eu fiz isso que eu acabei de dizer para vocês e que eu vou mostrar em um vídeo que vai sair no canal semana que vem. E eu vou pegar agora esse meu texto que eu salvei como imagem e vou adicionar dentro do meu formulário. Rose, como é que faz isso? Eu venho aqui do lado do meu enunciado, ó, acabei de colocar o enunciado aqui, tá bom? Vou vir aqui do lado, bem bonitinho, e vou pegar aqui e vou clicar no ícone de imagem. Vocês não vão ver, mas eu vou pegar a imagem do meu computador. Quando você seleciona colocar imagem, você tem uma série de possibilidades. Pode fazer o upload, que é o carregamento da imagem, pode pegar do seu Google Drive, por URL, que é por link, pesquisar no Google, tarará, tarará. Aqui eu vou pegar do meu computador. Então eu vou vir procurar, eu já salvei aqui, tá? Vocês não vão ver eu procurando, provavelmente, mas eu já procurei, já dei 2 cliques, ela vai vir aqui para dentro, e olha que legal que fica. O meu texto vai vir bem configuradinho, bem show, bem bonito. Não tá legal? Olha só, é uma crônica do Drummond. Coloquei os meus negritos bem bonitinho aqui, coloquei o autor, paragrafei, justifiquei, negócio mais bonito do mundo. Vejam como é muito mais interessante você fazer assim, ó, o seu texto ficou perfeito, bonito, esteticamente interessante, e não deu trabalho de fazer isso, porque você só copiou e colou lá dentro do seu Word. Tranquilo? Beleza, pessoal, vocês estão me acompanhando? Estão vendo aí minha imagem bem bonitinha? Legal, né, Elia? Legal, bacana. A Miriam disse que ela amou. Miriam, esse truque aqui, esse macete, que nem a gente costuma dizer, ele é muito bacana, tá? Muitos professores ficam tipo, não vou utilizar o Forms porque os textos são horríveis. Eu sou professor de história, de língua portuguesa, eu trabalho com texto, com questões longas, então o Forms não dá não, porque o bicho não pode nem justificar, vai ficar horroroso. Mas tem solução, é simples, ó, no Word mesmo, copia, cola como imagem, salva a imagem, tá resolvido o problema, tá bom? Exatamente, Nádia, copiar e colar no Word, isso mesmo, tá bom? A Regina disse que gostou. Depois que eu descobri isso, Regina, minha vida nunca mais foi a mesma. Ganhei muito tempo, sabia? Foi bacana que só, certo? Olha só, voltando aqui, vou voltar. Coloquei então meu texto bem bonitinho e vejam que do lado do meu texto, do lado esquerdo, tá? Tem 3 pontinhos. Eu clico sobre ele e eu posso alinhar à esquerda, à direita, ao centro, eu posso alterar, eu posso remover, ou eu posso adicionar uma legenda, se eu quiser, à minha imagem, tá bom? Então, eu vou deixar aqui do jeito que tá mesmo, bem bonitinho. Se eu clicar sobre o meu texto, dentro dele, ele tem 4 alcinhas, ele fica azulzinho, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, e eu posso diminuir o meu texto, ou eu posso
aumentar, tá bom? Para ele ficar maiorzinho. Eu acho que esse tamanho tá show, tá bonito, tá ok. Então, aqui está. Fiz o meu enunciado, coloquei a minha questão, tipo texto, você viu que é bacana, dá para fazer. E agora eu vou colocar as opções. E como tipo de resposta, eu vou colocar uma que é muito legal. Qual é, Rose? Caixas de seleção. Rose, qual é a diferença da caixas de seleção para múltipla escolha? A diferença é que em múltipla escolha, o aluno só vai poder selecionar uma alternativa na questão, certo? Se é A, B, C ou D, ele só pode colocar uma opção. Em caixas de seleção, não. Em caixas de seleção, eu posso colocar mais de uma opção como correta, que é o caso dessa nossa questão. Eu vou pedir para o aluno identificar aqui características do gênero crônica. Então, vou colocar várias características nas opções e o aluno vai marcar quais ele considera como características do gênero, beleza? Então, é possível de fazer. Bora lá, Rosa, eu quero ver esse negócio, ver se isso presta. Então, vamos lá. Primeira opção, opção A, eu já copiei aqui, tá bom? Eu tô pegando minha cola, porque senão a gente vai passar a noite todinha aqui, se eu tiver que digitar. Então, bora lá. Opção A, vou colocar A, né? Não, vou colocar não, vou só colocar assim mesmo. Tema complexo, mentira, não é tema complexo por nenhuma. B, aqui na caixinha, eu vou colocar narrativa curta, sim, crônica é uma narrativa curta. Como outra possibilidade de característica, eu coloquei aqui presença de muitos personagens, errado, porque não tem muitos personagens. E por último, eu vou colocar, que é uma respostinha correta, uso de linguagem simples e descontraída, o que é verdade, é uma característica da crônica, sim. Beleza, coloquei 4 opções, e mais de uma opção é correta. Poderia colocar mais? Poderia, tá? Mas vou colocar só 4. Depois disso, eu não posso esquecer jamais de deixar a minha pergunta como obrigatória. Marquei aqui obrigatória. E agora, minha gente, vocês vão descobrir o ouro do Google Forms, que é a correção automática. Beleza, Rose, eu venho aqui nesse negocinho azul chamado respostas corretas, não é isso? Exatamente. É aqui que você vem para colocar ponto na sua questão, dizer qual é a opção correta ou opções corretas, que é o nosso caso, e colocar o feedback para o aluno. Clica em respostas corretas e olha o que ele me dá logo de início. Ele me dá a possibilidade de colocar uma pontuação para a minha questão. Eu quero colocar uma pontuação, eu vou dizer que vale 1 ponto essa questão. Se você não quiser que vale, você não põe nada, tá bom? E importante, não dá para colocar número fracionado aqui, 1,5, 0,5, não, só números inteiros, tá bom? Então é 1, é 2, é 3, não dá para colocar 1,5, coisas assim não, tá certo? Então, ok, coloquei que vale 1 ponto a minha questão e eu vou agora marcar quais são as opções corretas. Então, eu venho aqui em adicionar feedback da resposta. E eu vou poder dizer, vou voltar aqui. Antes de adicionar, para ficar mais fácil para vocês, antes de adicionar o feedback da resposta, eu vou marcar essas caixinhas que sejam as respostas corretas. Então, eu perguntei no meu enunciado, quais características... Eita, agora não sai. Quais características pertencem ao gênero crônica? Então, eu vou marcar aqui quais são. Que é narrativa curta e uso de linguagem simples e descontraída. São apenas 2 das 4 características, tá bom? Então, eu tenho aqui as 2 com resposta correta, beleza, e agora eu vou adicionar o feedback, que é dizer para o meu aluno, eu disse qual é a resposta correta, eu marquei as 2. Mas eu posso fazer mais que isso. E olha que legal. Quando eu vou em adicionar feedback da resposta, eu tenho a possibilidade de dizer para o meu aluno por que aquela resposta é correta e por que ela é errada. E não é só isso, não. Eu posso dizer para o meu aluno que é correta por isso, que é errada por isso, e eu posso dar mais conteúdo para ele. Olha, você errou, as características do gênero crônica são isso, isso e isso. Dá uma olhada nesse artigo, dá uma olhada nesse vídeo. Eu posso colocar conteúdo extra para o meu aluno verificar, tá bom? Se ele foi ruim, se ele acertou aquela questão. Eu vou mostrar isso para vocês agora, olha só. Nessa questão aqui, vamos dizer que se o aluno errar, ele vai ser direcionado para isso aqui. Deixa eu pegar aqui para a gente ver. Olha, se ele errar, que é aqui, ó, respostas incorretas, eu vou dizer isso aqui para ele. Assista esse vídeo e acesse o site para relembrar quais as características do gênero crônica. Então, se ele marcar alguma das opções de forma errada, ele vai cair nessa mensagem aqui.
Aí eu vou colocar aqui um vídeo para ele assistir e eu vou colocar um artigo para ele ler, falando sobre crônica. Então, Rose, como é que eu faço isso? Simples. Para o artigo que você quer que o seu aluno leia, você tem que ter o link, tá bom? Então, ó, aqui embaixo tem um símbolo de link. Eu vou clicar aqui, e aqui tem dizendo link para. Você vai colocar o link que você quer aqui dentro. Então, é um link aqui, eu já coloquei. E aqui eu vou dizer para o meu aluno, leia o artigo. É uma matéria sobre crônica, tá bom? Eu vou vir em adicionar. Aí olha como fica, ó. Aparece aqui embaixo, leia o artigo, com o símbolo do link, e o meu aluno, quando clicar, vai ter acesso a esse material. E eu quero mais, porque hoje eu estou colocando muito conteúdo para esse menino estudar. Então, eu quero que, além dele ver o vídeo, além dele ler um texto, eu quero que ele veja um vídeo sobre o gênero, um videozinho curto, tá? Então, eu venho nesse ícone aqui, que é o ícone do YouTube, e muita atenção, muita atenção. Os vídeos, eles só podem ser inseridos se eles estiverem no YouTube. Rose, mas se o vídeo for meu, pode ser seu, mas ele tem que estar no YouTube, tranquilo? Tá? Então, você pode pesquisar pelo assunto aqui, ou pode pegar o URL. Rose, o que é o URL? O URL é o link do vídeo. Então, você clica aqui, ó. Eu já tenho o link aqui, já copiei. Vou colar o link, dei um enter, ó. Tá aqui. É um textinho, é um videozinho super legal, bem curtinho. Eu acho que não tem nem 3 minutos. Eu vou vir aqui em selecionar. E ele veio para dentro do meu formulário. Olha que bacana que isso é, pessoal. Você disse para o aluno a resposta correta, tá? Você marcou lá os itens que eram corretos, tá? E se o aluno acertar, ok. Mas se o aluno errou, ele vai saber por que ele errou, porque você disse para ele aqui no feedback e você deu material para ele estudar, para que ele não erre mais. Isso é muito legal. Quando é que na prova escrita lá a gente vai ter essa possibilidade para o aluno? Dele fazer a questão e imediatamente saber se errou, se acertou e ter material de apoio para poder estudar aquilo. É muito massa isso aqui, então você precisa conhecer, tá bom? Isso é se o aluno tiver errado. Rose, se o aluno tiver acertado, respostas corretas, eu digo o quê? Você pode colocar esse mesmo material para ele ver se ele quiser, ou pode dar outro feedback. No caso aqui eu vou colocar parabéns, tá bom? Coloquei aqui parabéns. Se ele acertar, ele vai ver esse feedback parabéns. Mas eu poderia colocar um vídeo e poderia colocar também um link. Vou vir aqui em salvar e ok, pessoal. A minha questão está pronta. Coloquei um enunciado, coloquei uma imagem que está com o meu texto, coloquei minhas alternativas, disse quais eram corretas, coloquei meu feedback e eu venho aqui em concluído. Tranquilo? Minha questão já está feita e acabada, tá bom? Vamos agora para uma questão que vocês querem muito saber como utilizar, perguntam muito e é muito legal da gente usar também, que é o tipo de questão com GIF. Rose, o que é GIF? GIF é uma imagem que se move, tá bom? Então, se você quer utilizar GIFs nas suas aulas, nas suas atividades com o Google Forms, você pode fazer isso sim. E aqui vai ser uma questãozinha de ciências. Vou pegar o enunciado aqui, tá? Pessoal, tá tranquilo? Como é que tá? Estão firmes e fortes aí? Tá legal? O Clécio disse que tá excelente. O Gabriel tá dando tchau. O Gabriel tá indo embora, não sei por que, Gabriel. Espera. O Miguel tá dizendo, quantas possibilidades? É muita possibilidade. Olha, eu fico assim meio perturbada quando eu tô dando aula de formas, é porque é muita coisa. E eu quero que vocês conheçam, tá? Mas no dia a dia eu sou um pouquinho mais calma, tá bom? Não sou sempre agoniada assim não, tá certo? Então, é muito legal vocês conhecerem. Óbvio que a gente não vai explorar todas as possibilidades nesses nossos 4 dias, não vamos, é muita coisa. Só que aqui eu quero dar uma espanadinha, que eu quero que vocês conheçam as coisas que são muito importantes de vocês conhecerem. É muito legal você poder dar feedback para o seu aluno, poder colocar material complementar, isso é incrível demais, porque tá ali um passo de um clique para ele, tá bom? Então, bom conhecer que é importante. O Nelson está dizendo que é muita informação. É muita informação, Nelson, mas a gente vai processando essas informações com o tempo, tá bom? A Keila disse, vamos lá, professora. Bora, Keila, bora arrochar. Vamos voltar então aqui. Olha só, questão número 2, uma questãozinha de ciências, questão com GIF. Tem aqui o balangana toda aqui.
Tem o enunciado, eu não vou ler para vocês, vocês vão lendo aí, tá? Mas o enunciado está pronto. E o que eu vou colocar agora? Eu vou colocar o meu GIF. Rose, o que é GIF? GIF é uma imagem que se mexe, uma imagem dinâmica. Lembra dos memes aí das redes sociais? É mais ou menos isso, tá bom? Então vamos lá. Eu já coloquei aqui o enunciado da minha questão, que é fotossíntese, no final das contas, o que eu quero saber. E eu vou colocar uma imagem para ilustrar a minha questão. Então eu vou vir aqui em adicionar imagem, do lado do meu enunciado. Vou pegar, porque eu já salvei no meu computador, tá? Eu já baixei aqui para a gente ganhar tempo. Vou selecionar para dentro do meu formulário e vocês vão ver aí. Olha só, tá processando aqui. Olha que bonitinho que é isso. Que legal que isso é. Vocês estão vendo o negócio se mexendo aí? Olha só, vou dar uma ampliada para vocês verem melhor, tá? Isso aqui, gente, é representando o processo de fotossíntese das plantas. Olha que massa que isso é para você colocar numa questãozinha de ciências aí para seus alunos. Olha que legal. Luz solar, oxigênio, gás carbônico, água, barará. Tem um negócio tudo bonitinho aqui. Você fez o enunciado da sua questão. Você quer que o aluno identifique que isso é o processo de fotossíntese e você vai pôr nas suas opções. Não é legal demais esse negócio? Olha só, estão vendo aí, pessoal? Tá ok para vocês? Estão vendo? Tá belezinha? Tá, eu acho que tá. Então, bora lá. Olha só, coloquei aqui a minha possibilidade, tá? A minha questãozinha. E agora eu vou colocar as minhas opções. Então, na alternativa A, eu vou dizer, por exemplo, vou colocar de múltipla escolha, tá? Eu vou dizer, por exemplo, que é evaporação da água, que não é. Na minha opção B, eu vou colocar fotossíntese, que é a opção correta de fato. E na opção C, eu vou colocar a decomposição da matéria orgânica, que é errado. Então, fiz aqui a minha questãozinha com GIF, marquei como obrigatória, vou sinalizar para a ferramenta qual é a resposta correta. Vejam, aqui está como múltipla escolha. A outra que a gente fez era caixa de seleção, em que o aluno podia escolher mais de uma alternativa. Em múltipla escolha, não. Ele só vai escolher uma alternativa, unicamente, tá bom? Então, vou aqui em respostas corretas. Vou dizer que a resposta correta é, de fato, fotossíntese, tá bom? Vou pôr um ponto aqui em cima, ó, um pontinho, minha questão. Vou dizer que aqui é fotossíntese, que é a resposta correta, tá bom? Vou marcar aqui como concluído, e se eu quiser, vocês sabem, eu posso pôr um feedback, ó. Se ele errar, eu digo, posso dizer por que ele errou, vou colocar só aqui. Não foi dessa vez. É um péssimo comentário, nem recomendo que vocês façam isso, que isso não ajuda em nada. Se o menino errar, diz por que ele errou, né? E um parabéns se acertar. Nesse caso, não siga o meu exemplo, tá bom? Então, coloquei um parabéns, coloquei aqui em salvar, ok. Você pode colocar material do jeito que eu mostrei na questão anterior. Então, parabéns, ok, vou aqui em concluído e a minha questão está feita. Uma questão extremamente interessante para o aluno, porque visualmente ela é muito estimulante, tá? Ele tem um enunciado aqui e ele tem esse processo acontecendo na frente dele. Na nossa provinha presencial lá do papel, o máximo que a gente ia ter era uma fotinha colorida. E olhe lá, porque nunca tem tinta na escola para imprimir. Mas aqui o recurso, a tecnologia, a ferramenta, ela te dá essas possibilidades. Então, poxa, conhece e usa. Se você é professor de química, física, tem um monte, matemática também, tem um monte de GIF da área de exatas, das ciências que você pode utilizar, é muito bacana. Utiliza nas tuas questões, enriquece as tuas atividades, tá? Então, recursos aí, tu nem precisa fazer, tu pode pegar, eu peguei na internet, tá bom? Paguei nada para usar. Certo? Então, tem um monte de possibilidade bacana aí para você conhecer. Conhece, vai enriquecer, os meninos ficam muito estimulados, é muito engajador, é muito interessante eles verem isso acontecendo na frente deles, então não deixe de utilizar, de experimentar, tá bom? E agora a gente vai para o nosso último tipo de questão, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tá bom? Amanhã a gente continua com outros tipos de questão, tá certo? Vai dar certo também, mas hoje a gente vai ver apenas esses aqui que eu mostrei para vocês. Então, como é que você faz? Vem aqui em adicionar pergunta, e essa aqui é muito pedida também. Rose, que questão é essa, mulher de Deus? Deixa eu ver aqui. É o tipo de questão de upload de arquivo. Rose, o que é isso? Upload de arquivo são questões que você vai pedir para o seu aluno subir um arquivo para dentro do Drive, ou seja, ele vai pegar um arquivo que esteja no computador dele ou no Drive dele e anexar na atividade.
o seu aluno ele pode anexar arquivos ao formulário, sabia disso? Muito bacana. Só que, qual é o problema dessa questão? Mas eu vou mostrar para vocês que é importante. Para que o aluno possa anexar um arquivo dentro do Forms, ele precisa ter um Gmail, ele precisa ter uma conta Google, um Gmail normal, tá bom? Então, quando você vem aqui no tipo de resposta, você tem upload de arquivo. Aí aparece essa mensagem aqui, que você, professor, vai ter essas atividades dentro do seu Drive. Então, tenha um pouco de cuidado com isso, tá? Porque se o seu e-mail for um e-mail normal, que só tem aqueles 15 GB de armazenamento, se você ficar fazendo muita questão com upload de arquivo, esses arquivos todos vão para dentro do seu Drive, tá bom? Então, vão ocupar espaço de armazenamento se você pedir PDFs, pedir imagens, pedir vídeo, tá certo? Então, tem cuidado com isso, porque se você não tiver espaço, os alunos não têm nem como subir as imagens. Então, diz aqui que vai para o seu Drive, você vem em continuar, e olha que legal que é. Vou pôr aqui questão 3, que eu esqueci. Ó, com base na nossa aula de hoje, aponte as principais vantagens em usar uma ferramenta como o Google Forms na elaboração das atividades dos seus alunos. Então, é um exemplinho aqui para vocês praticarem, tá bom? Vou pedir aqui, e olha que legal que é aqui embaixo. Você pode dizer que tipo de arquivo você quer que o seu aluno anexe no formulário, mas você tem que ativar essa caixinha aqui, tá bom? E olha o que o teu aluno pode mandar. Ele pode mandar um documento de texto, que pode ser um Word, pode ser um Doc. Ele pode mandar uma apresentação de slide, um desenho, uma imagem. Muito legal para os professores de matemática, tá? Que pedem, de repente, cálculos, gráficos, e não dá para fazer muito bem, e a maioria dos alunos não tem domínio suficiente para usar ferramentas para fazer esses gráficos, elaborar essas questões. Então, às vezes, fica mais fácil fazer no caderno, tirar uma foto e mandar, não é isso? Então, ele pode tirar uma foto da atividade dele, de um gráfico, de uma equação, de uma coisa que ele fez no caderno, e mandar aqui dentro do Forms para que você, professor, analise. Então, você vai dizer se é um áudio, se é uma imagem, se é um vídeo, se é um PDF, se é uma planilha. No nosso exemplo aqui, eu vou colocar documento, tá bom? Eu vou dizer que o meu aluno ele pode colocar no máximo um documento e que esse documento vai ter no máximo 10 megabytes de tamanho, que é mais do que suficiente para um documento de texto. Então, ok, eu tornei como obrigatória. Aqui em pontos, eu vou colocar um ponto, certo? Dizendo que vale um ponto essa questão. Não vou pôr feedback porque o aluno vai escrever, então eu vou ter que corrigir. Vou pôr em concluído. Eu vou tirar aqui como obrigatória, tá? Vou deixar obrigatória não, que eu vou mandar para vocês fazerem. E se vocês não quiserem anexar, vocês não anexam, tá? Então não vou pôr como obrigatória não. E aqui tem alguns tipos muito interessantes de questões que a gente fez com o Google Forms, tá? Um dos mais pedidos. Questão com texto formatado, questão com GIF e questão com upload de arquivo. Vamos dar uma olhada para ver como é que isso fica na visão do aluno e onde é que a gente vem? A gente vem no olhinho que eu mostrei para vocês, tá bom? Ó, clica no olhinho e é essa visualização que o seu aluno vai ter. Então, ele vai ver desse jeitinho aqui. Ele vai pôr o e-mail dele, tá? Vou pôr aqui. Só para exemplificar, tá bom? Vou pôr aqui, ó, o aluno faria desse jeito, ó. Escolhe aqui a turma, vou pôr aqui a turma, e ele vai em próxima. Veja que ele não consegue ver as questões. Ele só colocou os dados dele, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, em próxima, e agora eu, na condição de aluna, vou poder sim ver as questões. Olha aqui a primeira questão, vejo que vale um ponto, posso marcar aqui, ó, tudo, se eu quiser, posso marcar mais de uma, tá bom? Ó, marquei aqui várias. Tem aqui a minha imagem com GIF, a minha imagem que se mexe, eu vou dizer o que que é, vou marcar aqui. E aqui aparece upload de arquivo, e eu vou anexar o meu arquivo aqui, do jeito que foi pedido, tá bom? Então, eu só posso anexar um arquivo de texto, porque eu disse que era um arquivo de texto, e eu vou mandar para o professor, e o professor vai ver depois que eu enviar, tá bom? Então, essa é a visão que o seu aluno tem. Depois disso, ele vem aqui em enviar, e a atividade é enviada para o professor. Ok, Rose, vi que a atividade ficou legal, ficou bacana, mas como é que eu envio para o meu aluno essa atividade? Então, é aqui que está. Você vem aqui, tá bom? Em enviar, nesse botãozinho que a gente viu, você clica nele, esse botãozinho lilás, e você tem basicamente duas formas de enviar uma atividade feita no Google Forms para os seus alunos. A primeira delas é via e-mail. Você coloca o e-mail dos seus alunos aqui dentro e eles vão receber uma cópia lá no e-mail dele. Eu acho isso uma perda de tempo muito grande, tá bom? Muito ruim porque você vai perder um tempão, o aluno tem que abrir o e-mail para poder ver, não é legal não.
Manda aqui, ó, nessa segunda opção, que é link. Você vai copiar o link, joga o link para o aluno e o aluno vai ter acesso. O link, ele é meio gigante, é grande. Então, o que você faz? Você clica aqui em URL curto, que é para encurtar o bichinho, ficar pequeno, tá bom? Copiou, olha como ficou bonitinho, ficou legal, né? Você vem aqui em copiar, ele foi copiado. Rose, faça o que com isso agora? Você pode abrir o seu WhatsApp Web e pegar esse link e mandar para o seu aluno dentro do grupo de WhatsApp, se vocês tiverem um grupo da turma. Não, Rose, a gente usa o Google Sala de Aula. Então, abre a sua sala no Google Sala de Aula e põe um link lá. No Google Sala de Aula é até melhor, porque você pode criar um formulário lá dentro, é super bacana. Se der tempo, eu mostro para vocês na quarta ou na quinta-feira. Tá bom? Então, você pega o link e manda para o seu aluno que ele vai acessar. Não precisa de e-mail, se você não pedir e-mail, não precisa de nada. Ele só precisa de acesso à internet, porque é um documento online, tá bom? Então, mandou o link para o aluno vai ter acesso. Eu vou mandar o link para vocês agora dentro do chat, para vocês verem. E esse link, pessoal, ele vai também... Deixa eu mandar aqui, pronto. Acabei de jogar aí para vocês verem, tá? Para vocês experimentarem também, certo? Esse link aqui, tá aí. Esse link dessa atividade eu vou colocar aqui embaixo da nossa aula também, tá certo? Vou colocar para vocês verem e tal, para ficar legal, para vocês responderem depois, porque muita gente vai ver depois, tá certo? Então, vai ficar embaixo aqui do comentário da aula para que vocês possam acessar. E eu vou colocar nos grupos de WhatsApp também. Por favor, quem puder, responda com um anexo, tá? Para a gente amanhã poder mostrar como é que eu dou o feedback, o professor dá o feedback de uma questão dissertativa para o aluno, que é a questão de escrever, ele ia ter que colocar o texto, tá certo? Então, bora lá. Não terminou, não, eu quero mostrar mais coisa para vocês. Olha só, essa foi a nossa aula de hoje, alguns tipos de questão, tá bom? Mas a aula de amanhã a gente continua vendo outros tipos de questão que a gente tem e a gente vai ver como dar a correção para o aluno, como colocar a questão com vídeo, como colocar cruzadinha dentro das questões, dentro do Forms, como fazer questão de matemática, que estão perguntando aí, tem como colocar cálculos, tem como colocar, tá bom? A gente vai ver amanhã e vamos trabalhar com a planilha de respostas. Eu falei para vocês que a nossa aula tem desafio sempre, então eu vou mostrar aqui para vocês qual é o desafio da nossa aula de hoje. Rose, o que são os desafios? Os desafios é uma forma de engajar vocês na nossa semana. É uma coisa que a gente sempre usa nos eventos do Conecta Prof. E qual é o desafio de hoje? Vou mostrar para vocês agora. Vocês estão vendo minha tela? Tá belezinha para vocês? Tá tranquilo? Batemos a meta, suporte de tudo, ok? Batemos a meta para deixar a aula disponível para eles em 24 horas? Batemos, olha aí. Vocês vão ter a aula disponível por 24 horas. Olha só, vocês estão unidos e engajados. Muito bem. Olha só, o que é o desafio, Rose? Eu quero saber, eu quero participar, porque eu gosto de competir, eu gosto de ganhar. Então, essa é a hora. Deixa eu ver se vocês estão... Vocês estão vendo mesmo? Nem sei se vocês estão vendo. Bora lá, bora pôr aqui para apresentar. Deixa eu ver se tá ok. Olha só. O que é que vocês vão fazer? Assim que terminar essa aula de hoje, vocês vão lá no perfil do Instagram do Conecta Prof, que é @canal Conecta Prof. Eu vou jogar o link aqui também, vou jogar nos grupos de WhatsApp. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão na última postagem do feed do Conecta Prof e vocês vão marcar um amigo nos comentários para vir participar da semana, tá bom? Vocês vão chamar outro amigo professor, outros, quantos vocês quiserem, para participar da semana. Não sejam egoístas. Chamem os colegas de escola, os colegas de trabalho para participar, para conhecer essas possibilidades também. E tem regras, claro que tem regras. Todo desafio tem regra. Não sei. Deve marcar apenas, tá? Regras. Deve marcar apenas um perfil em cada comentário. Então, você tem 20 amigos professor, o professor tem pelo menos uns 200 amigos professor, né? Então, você marca cada um comentário, tá bom? Um professor por comentário. Não vale marcar perfil comercial, perfil de famoso, nada de vir marcar Carol Conká, Neymar, nada disso não, viu? Não é professor não. Marque professores. Eu quero professores na semana, tá bom? E o desafio vai ser encerrado às 19h30 de amanhã. Então, você tem até às 19h30, que é o início da aula de amanhã, para marcar. Você pode marcar quantas vezes você quiser.
Quanto mais você marcar, mais chances você tem de ganhar o desafio. Rose, o que é que eu vou ganhar no final das contas? Você vai ganhar isso aqui? Quem ganhar o desafio da aula de hoje, uma pessoa vai ganhar, uma pessoa, tá? Então, vai ganhar o acesso gratuito ao curso Sala de Aula Interativa. Eu falei para vocês que a gente está iniciando hoje um evento que faz parte, o conteúdo faz parte de um dos nossos cursos, cursos pagos. No final da semana eu vou falar para vocês desses cursos. Então, quem ganhar esse desafio vai entrar nesse mega curso que tem, além de Google Forms, mais uma série de ferramentas como Kahoot, Jamboard, Socrative, um monte de outras ferramentas para aprender aulas, tá? Quem ganhar esse desafio vai ganhar uma entrada gratuita nesse curso, não vai pagar nada para entrar. Além de entrar no curso, vai ter acesso a todos os bônus do curso, vai participar da consultoria em grupo, eu faço uma consultoria com os meus alunos, a gente tem um momento ali ao vivo que eu digo online, tá? De forma síncrona, tá? A gente tem uma aula pelo Meet, que a gente pode conversar sobre algumas coisas e você vai poder participar dessa consultoria também, junto com os alunos da turma. Então, para participar, instagram.com/canal ConectaProf. Segue o perfil, marca um amigo em cada comentário, até amanhã, 19h30, tá? Porque depois disso eu não vou mais aceitar os comentários, então se comentou depois, não vai estar concorrendo, tá? Então, taca lá o dedo, chama a galera que amanhã eu quero mais professor aqui para a gente trabalhar junto, para a gente aprender junto, para ficar tudo bacana para todo mundo, tá bom? Então, seja egoísta não, chama o professor, vou jogar o link aqui de novo para vocês, tá certo? Corram lá no perfil do Instagram. Amanhã a gente tem aula, tá? Do mesmo jeito, mesmo horário, bem bonitinho, quero todo mundo aqui junto comigo, tá certo? Então, o link tá aqui, pessoal, marcado em cima, tá? Tá no topo, o link do Instagram. Se você clicar, você vai bater lá, tá bom? Então, façam os prints de vocês, tá? Compartilhem lá no Instagram, deem um feedback. Ah, Rose, a aula foi legal. Não, a aula não foi legal, não. Essa menina fala demais, é muito esquisita, não dá certo pra mim, não. Então, deem um feedback de vocês, que é muito importante pra mim também. E amanhã a gente se encontra pontualmente, tá? Às 19h30 aqui na nossa aula número 2. Um cheiro bem grande pra vocês e até amanhã, tá bom? Tchau, gente. Ah, antes de dar tchau, não vou dar tchau agora não. Eu errei, tá? Eu esqueci de dizer duas coisas importantes para vocês. Duas delas, aliás, é sobre o Instagram, tá bom? Além desse desafio que eu coloquei para vocês lá, a gente costuma fazer uns stories de revisão. Então, vão ter lá nos stories, 3 stories com 3 perguntas sobre o conteúdo de hoje, para ver se você está afiado mesmo. Então, responde lá os stories para você ver se você acertou, se você compreendeu tudo dessa aula. Além dos stories de revisão, você vai ter também um story tira dúvida, uma caixinha de pergunta em que você vai poder fazer as suas perguntas em relação às dúvidas da aula de hoje. Ah, Rosa, eu não entendi isso. Joga lá na pergunta que eu vou te responder, tá bom? Então, tem 3 stories de revisão e tem um story que é caixinha de pergunta, tá? Rede social não é só para a gente navegar, desopilar e se distrair, não. Rede social a gente pode usar como ferramenta de trabalho também, tá bom? Vocês estão vendo isso na aula de hoje. Um abraço grande, um beijo, se cuidem e até amanhã, tá bom? Tchau, gente. Boa noite, se cuidem.